Glória a Deus. Aí parece que foi. Vamos lá, abra sua Bíblia comigo, Marcos capítulo 5, versículo de número 25 ao 34. Hoje nós iremos falar da mulher do fluxo de sangue. Glória a Deus. Diz assim o texto da palavra: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido com muitos médicos, e despendido, gastado tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia consigo mesma: se tão somente tocar nas suas vestes, ou na orla de suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude ou poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Glória a Deus. Amém. Ocupe o assento. O texto começa narrando a história, o estado em que essa mulher estava vivendo. E o texto diz aí: certa mulher havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue. Por alguém que convive há mais de 2 décadas casado, eu sei o quanto é terrível na vida de uma mulher o período menstrual. Eu sei como isso mexe negativamente com uma mulher e quanto isso é uma coisa muito terrível. Agora você imagine alguém está em um período menstrual há 12 anos, sem cessar sequer um único só dia. A situação que esta mulher vive é uma situação verdadeiramente desgastante e desgastante. Em Levítico capítulo 15, do 19 ao 33, descreve a lei acerca do fluxo e as consequências de quem tinha um fluxo sanguíneo. Porque na lei, a pessoa que tinha um fluxo de sangue ocasionava alguns problemas. Isso estava inserido na lei, na parte cerimonial, tá certo? E, por exemplo, Levítico capítulo 15, versículo 26, o texto diz que toda cama que essa mulher se deitasse, essa cama se tornava imunda, se tornava impura. Logo, o texto não fala se ela já era casada, mas se essa mulher ela fosse casada, ela iria ter se separado. Diante desses longos anos, o marido poderia dar o divórcio a ela, porque agora a lepra tornava ela uma pessoa impura, e ninguém podia encostar nela, ninguém podia tocar nela, e ela não podia tocar em ninguém. Por exemplo, se alguém esbarrasse nela, se tornava impuro, não podia participar do culto, não podia ficar no meio social, não podia se relacionar com ninguém. A pessoa que tinha um problema como esse, era um problema muito grave, tá certo? E agora então, se ela deita em uma cama, esta cama está impura. Se ela senta em uma cadeira, aquela cadeira está impura. Então, de tal maneira, ela não pode se relacionar com ninguém intimamente,
com um esposo, ela não pode se relacionar com as pessoas e ela não pode participar dos cultos, nem no templo e nem na sinagoga. Em outras palavras, é uma mulher que está praticamente tendo um atestado de óbito estando em vida, porque ela está isolada e não pode se comunicar com ninguém diante da situação que ela está vivendo. O primeiro ponto, e é aqui que Deus me deu uma revelação muito, mas muito séria, tá? Muito séria, e Deus vai tocar profundo aqui em pessoas. A cama, primeiro ponto, a cama, esse fluxo na vida dela, e quando fala aqui da cama, aponta para um problema na intimidade do casal. Por que existem casais que hoje não conseguem mais se relacionar, ou estão com problema no relacionamento íntimo? Primeiro problema, traumas do passado. Em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 19 e 20, a Bíblia fala de uma moça que foi abusada. E por causa disso, ela se isolou e não quis mais, então, se relacionar. Há pessoas aqui, e é tanto do lado masculino como do lado feminino, tá certo? Que sofreram abusos, e isso lhe trouxe um trauma na sua vida, a ponto de que há pessoas, escute isso, e Deus me revelou muito claro, que até o dia de hoje, mesmo passado tanto tempo, alguns ainda não se deixaram ser curados por Cristo, e ainda carregam esse trauma e mal conseguem se relacionar com o seu cônjuge. Mas hoje Deus vai reverter essa história. Vai reverter. Estou muito seguro e muito certo daquilo que Deus me deu. Deus está dizendo que nenhum trauma que lhe aconteceu no passado vai atrapalhar o teu presente e o teu futuro. Porque maior é Deus do que tudo isso na sua vida. Um segundo problema que ocasiona que um casal não se relacione, uma enfermidade. Como está falando de uma enfermidade aqui na questão tanto da genitália, como uma enfermidade que acaba causando ali um impacto. E eu vejo isso em Atos 9:33, quando fala de Enéas, que estava 8 anos paralítico, aí Pedro chegou e ministrou a cura sobre ele. 8 anos deitado numa cama, paralisado. Então, há pessoas que estão aqui, por exemplo, existem problemas que ocasionam, principalmente no homem, de disfunção, enfim, eu não quero ficar entrando em detalhes, porque vocês já entendem. Mas, por causa, por exemplo, da diabetes, acontece e a pessoa vive um problema gravíssimo. Às vezes não, é a questão da mulher, com problemas de dores, incômodos, e ela não consegue verdadeiramente viver essa bênção que Deus deu para ela desfrutar dentro do casamento. Mas hoje eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, claro que não, isso não tem nenhum cabimento, pedir para alguém levantar a mão, pedir para alguém se manifestar, mas eu estou muito seguro do que Deus está falando comigo. Deus vai consertar as coisas. Deus está visitando cama e leito de pessoas aqui, de tal maneira que situações em que você não pôde dividir com ninguém, tem sido uma angústia na tua vida isso, a ponto de te tirar a sua qualidade de vida, a sua paz, tirar a sua honra, te deixar num estado de humilhação. Mas Deus toma minha boca em revelação da sua palavra nesta noite e diz: eu vou cessar o teu fluxo. A cura em Deus, a cura, Deus ele toca no organismo, Deus ele toca no órgão, Deus ele toca na genitália, Deus ele faz a obra. Um outro problema, e outras vertentes, mas também a infidelidade. Há pessoas que em determinado momento do relacionamento sofreu uma infidelidade e acabou agora que convive com essa pessoa como se fosse amigo dentro de casa, mas não tem conseguido mais ter uma vida de marido e mulher. Nós vemos isso em 2 Samuel 23, quando Davi ele saiu fugido e Absalão acabou deitando com as mulheres dele, as concubinas, e o texto diz que Davi nunca mais teve relação com elas. Então a infidelidade ocasionou que ele não mais conseguisse se relacionar. Então eu não sei qual é a área que aqui há pessoas, eu estou muito seguro disso, que há pessoas que estão sofrendo e há um problema instaurado no seu leito, há um fluxo na sua vida, na sua caminhada, que está
estava sendo impedimento para você se relacionar. Mas o Jesus que conhece o profundo, que conhece o oculto, que conhece o escondido, Ele vai no cerne hoje deste problema, e Ele vai operar um grande milagre na sua vida, e você vai poder desfrutar da bênção que Deus preparou para você. Às vezes tantas coisas, problemas, e o casal acaba se deixando levar pelos problemas, e a sua vida íntima já não funciona mais. Então qualquer que seja a área, qualquer que seja o problema nessa área, o Senhor vai pôr no seu devido lugar. Então nós vemos que também a mulher, ela não podia tanto deitar, como também ela não podia se assentar. Assentar, aqui é muito sério, aponta para um problema de convivência relacional. Então ela não podia sentar com alguém e conversar assim, entende? Pôr a mão em alguém, abraçar alguém. Imagine, irmão, você passar 12 anos sem poder tocar em alguém, sem poder abraçar alguém. É tão gostoso receber um abraço, né? De quem a gente... É gostoso ou não é receber um abraço? Ela ficou 12 anos sem poder ter uma relação com as pessoas. Aqui eu vou falar de dois lados aqui que representam esse fluxo. O primeiro é o negativo. Existem pessoas que vivem um fluxo que não conseguem se relacionar, conviver com outras, porque são pessoas difíceis mesmo de conviver. Esse texto eu quero ler, 1 Samuel 25, 17. A Bíblia fala de um homem chamado Nabal, que significa insensato, tolo. Esse homem, ele tinha uma mulher muito sábia. Ai dele se não fosse a mulher dele. A mulher dele era uma mulher tremenda. E 1 Samuel 25, 17. Aí, só para contextualizar para vocês. O Davi, ele estava com 600 homens. Ele era um homem rico, próspero desse Nabal aí. E ele tinha muitas terras, muitos animais. E naquela época não tinha como hoje, entende? Policial, não tinha exército. Tinha um exército de cada nação. Aí você tinha que cuidar. E aí Davi, ele ficou numa área das terras de Nabal, de tal maneira que ele não tinha mais prejuízo. Porque Davi e os seus soldados guardaram o rebanho dele, guardaram o que ele tinha. E aí um dia Davi ficou um tempão e ele só prosperando, crescendo, e não tinha mais perdas, porque Davi ficou como uma cerca humana ali guardando. E aí um dia Davi necessitado falou, e mandou um soldado dele, falou, vai lá e fala para ele, nós temos aqui feito uma obra, ajudado ele, fala para ele nos dar um alimento, a gente está precisando. Quando chegou lá o soldado de Davi, falou o mensageiro, o Nabal foi bruto, falou que vou ajudar, ele é um fujão do senhor dele, do Saul, está aprontando. Irmão, Davi cuidou das coisas dele, ajudou ele, e o homem bruto, pensa num homem bruto, difícil de convivência. E aí Davi pegou e fez o quê, irmão? Davi pegou e falou, agora eu vou me levantar, vou dar cabo da casa dele, da família dele, vou destruir todo mundo. E aí, olha só, um moço ouviu isso e foi falar para a esposa dele, Abigail. Olha que palavra tremenda. Considera, pois, agora e vê o que hás de fazer. Está falando para Abigail esse jovem. Porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo. E contra toda a sua casa. Ou seja, Davi vai matar todo mundo. Está determinado a fazer isso. E ele é um homem vil, que não há quem possa falar. Irmão, gente difícil de convivência. Então existem pessoas, escute, olha só, o próprio funcionário dele, o próprio súdito dele, está dizendo, tu conhece o homem que você deita com ele. E você sabe que, olha lá, ninguém pode falar que ele é um cabeça dura, tão difícil, entende? Então existem pessoas, escute só, isso aqui é muito sério, tá? Existem pessoas que são difíceis de convivência, que aonde ela encosta para conviver com pessoas, ela fica um tempo, daqui a pouco você vê que espalha, não dá certo, fica uma intriga, fica aquele... Por quê? Porque são pessoas mal resolvidas consigo mesma. E uma pessoa que é mal resolvida consigo mesma, veja, o fluxo, não só a pessoa que tinha um fluxo era contaminada, mas se ele tocasse alguém, contaminava. Então tem gente que vive esse tipo de fluxo. E aí ele fala, mas por que eu não consigo me relacionar? Me relaciono com um, daqui a pouco dá errado. Por quê? Porque você é difícil de convivência e você, enquanto você não abrir o seu coração para Deus tratar isso em você, você vai continuar com esse fluxo. E aí, quando chega alguém de verdade, eu falo, quando chega alguém e ama a sua alma, e ama falar, você está errado, você fez. Aí sabe o que você faz? A pessoa pega e ataca aquela pessoa.
Porque a defesa dela, por ser revelada o estado que ela vive de fluxo, a defesa dela é o ataque. E aí você vê a oportunidade que essa pessoa tinha de melhorar a sua convivência relacional com as outras pessoas, está jogando fora, auto se enganando. Eu costumo dizer que o pior engano que existe é o auto-engano. É quando uma pessoa, ela mentaliza na mente dela que ela está fazendo certo, mesmo estando fazendo errado. Então, existem pessoas que vivem um fluxo relacional, por quê? Porque são difíceis de convivência. Mas o Evangelho muda isso. O Evangelho transforma isso. Eu já cheguei a ver nessa caminhada, sabe, pessoas chegam, pastor, não dá para ficar. E aí você tem as viagens, as coisas, fala, ninguém quer ficar com tal pessoa. É triste isso ou não é triste? E por que ninguém quer ficar com aquela pessoa? Porque ela é difícil de relacionamento. E aí, porque sempre vai ocasionar o quê? Uma intriga, uma briga, uma desavença. Mas o que a Bíblia diz? Bem-aventurado os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Então olha só, estou pregando muito tranquilo hoje eu vim pastorear vocês. Eu sou do fogo, do mundo, mas tem dia que eu tenho que ser mais calmo. E hoje eu estou assim, Agora, escute essa, estou bem tranquilinho, estou calminho, estou sereno. Vai saber, daqui a pouco pode mudar tudo, viu? Não abraça não. Aí escute, então nós temos que ser sincero e ver, perceba, se aonde você tem se relacionado, sempre tem surgido alguma desavença, alguma encrenca, perceba que você está sendo um problema, é você, e você tem que ser sincero em dizer, coisa triste é falar, não, ainda bem, eu não queria mais lidar com esta pessoa, isso é ruim, isso é triste, mas por quê? Porque, você viu o que o servo falou? Ninguém consegue falar com ele. Então, quer um conselho de Deus? Para de ser chato. Para de ser encrenqueiro. Para de ser cri-cri. Para de ficar humano, sabe? Porque tem gente que acha que é o santarrão do santarrão, não pode fazer nada, Pare com essas palhaçadas, entende? Então, e pare com essas desavenças, ok? Viva um relacionamento saudável. E não há como ter uma relação saudável sem primeiro ser curado. Por que uma pessoa que sofre um trauma não consegue se relacionar? O problema não está na outra pessoa, o problema está nela que não está resolvida. É a mesma coisa na relação entre pessoas. Se você não está bem, você vai atingir a outra pessoa. Então, o problema está em nós, tá certo? Tem coragem de dizer? Põe a mão aí. Diga, o problema tem que ser resolvido comigo mesmo. Pronto. Amém? Tem glória a Deus aí? Agora tem um outro lado também da moeda. O outro lado da moeda são questões espirituais. Em Jó capítulo 19, do 13 ao 19, quando você lê, é de partir o coração. Jó, capítulo de número 19, vai colocando os textos aí, hoje eu vou assim, nessa cadência. E Jó, ele está vivendo um momento muito difícil, 19, 13 ao 19. Ele está vivendo um momento difícil, de abandono, de desprezo, mas ele estava fazendo alguma coisa errada, ele estava sendo injusto? Não. Aquilo que ele estava passando era por uma questão espiritual superior. Ele não sabia, mas você vê, em momento nenhum você vai vendo Jó atacando ninguém. Ele soube entender o momento que ele estava passando. Veja só, pôs longe de mim a meus irmãos. Ele está dizendo, até meus irmãos estão longe de mim, ó. E os que me conhecem, como estranhos, se apartam de mim. Olhava para Jó e falava, sai fora, não te conheço não. Ô irmão, já pensou como é chato isso aí? Ó? Olha o 14. Os meus parentes me deixaram. Olha a situação que esse homem está. Os meus conhecidos se esqueceram de mim. Ô irmão, todo mundo ia banquetear, cadê o Jó? Ninguém lembrava dele. Hoje vai ter uma festividade em família aqui. Esquecemos do Jó. Olha lá, os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como estranho. E vinha a ser um estrangeiro aos seus olhos. Até as pessoas, irmão, que ele tanto abençoou, ajudou e esqueceu dele.
Chamei a meu criado e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar com a minha própria boca. Já pensou, irmão, você está pedindo por ajuda e a pessoa nem te liga? Ô, irmão, isso é terrível, isso é uma dor terrível, irmão. Ó, o meu hálito se fez estranho à minha mulher, ela não aguentava. Tanto que supliquei o interesse dos filhos do meu corpo. Veja, até a mulher dele colocou ele de lado. Adiante. Até os pequeninos me desprezam. Irmão, até as crianças desprezou o homem, irmão. Até os pequeninos me desprezaram e levantando-me eu, falaram contra mim. Irmão, já parou para pensar? O homem estava numa luta tão grande que até as crianças falavam mal dele, irmão. E detalhe, sem causa nenhuma, sem dever nada para ninguém. Todos os homens da minha confidência, essa versão está diferente, eu gostaria que vocês colocassem a revista corrigida. Está falando homens do meu conselho, né? Todos os homens da minha confidência, ou seja, pessoas do íntimo, pessoas íntimas, me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Então existe fluxos na nossa vida que é uma questão. Primeiro, não esqueça, tem dois lados. Tem aquela questão que a pessoa chata mesmo tem que mudar. Agora tem outro não, que é Deus que permite. Não é as pessoas que te abandonaram, te deixaram. É Deus que permitiu acontecer esse rebuliço todo aí. Para quê? Para ter um particular com você. Certo? Então, aqui, Deus nessa noite, vem com o seu poder, com o poder da sua palavra, e está calibrando, ajustando e abençoando as relações. Poder conviver bem, poder conviver em paz, poder conviver em harmonia. Oh, que coisa gostosa essa. E agora o texto diz também no Levítico, que eu acabei de citar aí, o versículo, capítulo 15, versículo 26 e 27, o texto diz que ela não podia tocar, em nada, em ninguém, tá certo? Então ela estava, escute, conforme já falei, ela estava excluída do culto, das sinagogas e no templo. Então aqui ela também não só tem um problema pessoal, um problema íntimo, ela não tem só um problema relacional, ela tem um problema também espiritual. Eu falo para você, às vezes aconteceu devido a, por exemplo, quando eu fui ao Japão mesmo, meu Deus, eu fiquei 3 dias entre estrada, avião, fiquei 3 dias sentado dentro de um culto. Ô irmão, já fiquei agoniado já. Agora imagine ficar 12 anos sem poder participar de um culto. Já pensou, irmão? Deus o livre. Então, essa mulher estava vivendo um problema que tirou ela 12 anos dos cultos. Ela não podia. Agora imagine você ter desejo, como eu queria estar lá. Como eu queria estar naquela comunhão com os irmãos. Como que eu queria cantar aquele louvor, meu coração queima. Como que eu queria entregar minha oferta na casa de Deus. Como que eu queria ouvir uma pregação. 12 anos. Naquele tempo não tinha não, live não, viu? Aquele tempo não tinha como cultuar em casa não, tá? Era 12 anos. Que fluxo é esse, hein, gente? Agora deixa eu falar aqui algumas situações fluxos da vida que roubam a pessoa do culto. Primeiro, olha, isso aqui é interessante, negligência dos pais. Está na Bíblia isso? Tá. 1 Samuel 16:11, olha só, o Samuel chega para o culto, ok? Vem para o sacrifício, vem para o culto. Está todo mundo no culto, está lá banqueteando na ceia agora. E aí os filhos de Jessé estavam todos lá. Aí foi passando o outro. O profeta falou, não, mas Deus não escolheu nenhum desses. Você tem mais algum filho aí? Tem, esse aí eu deixei trabalhando. O nome dele é Davi. Ô irmão, os pais negligenciou o filho de receber a unção. Então veja, os pais foram a negligência de Davi estar no campo, em vez de estar no culto. Eita! E aí o Davi está no campo, tá certo? Só que Deus tinha uma obra com o Davi. E mesmo que os pais estavam negligenciando de trazer Davi para o culto, Deus falou, eu vou pegar ele. Porque eu tenho uma unção para ele. Eu tenho um reino para... Eita Deus! Ela calachai. Olha,
enquanto eu estou ciente do que estou dizendo, enquanto os seus filhos moram com você, estão debaixo da tua casa, traga eles. Ah, não quero ir no culto, vai. Você mora dentro da minha casa, então você vai. Porque depois que chegar a certa idade, ou ele ir para a casa dele, acabou, não tem mais o que fazer. Aí ficou de maior, está na própria casa, paga as contas, aí acabou, não tem mais o que fazer. Mas enquanto você pode, não negligencie. Não tenha essa negligência. Porque às vezes tem pai de mau testemunho, ou seja, de uma má conduta, está impedindo de o seu filho receber uma unção que Deus tem para ele. E o que eu estou falando é bíblico ou não é? Porque o texto diz, quem que deixou o filho lá no momento da unção? O pai, porque o pai desprezava ele, amava os outros, mas desprezava ele. Só que o que o pai desprezou, Deus falou, é ele que eu escolho. Você não quer ele, você faz pouco caso dele, mas eu vou levantar ele. Esse que você não quer é o que eu vou levantar. Esse que você faz pouco caso é o que eu vou levantar. Esse que você despreza é o que eu vou levantar. Esse que você não dá nada é ele que eu vou levantar. Vamos lá adiante, meu Deus. Segunda coisa que o fluxo que impede a pessoa de congregar, o cativeiro espiritual. Existem pessoas que vivem um cativeiro. No Salmo 137, do 1 ao 4, os homens que levaram eles para o cativeiro, o povo de Israel, falaram, cante-nos um cântico de Sião. Como que vamos cantar em terra estranha? Então tem gente que não consegue estar ao culto, por quê? Porque está vivendo um cativeiro espiritual, algo que amarra. Ele fala, não, hoje eu vou, daqui a pouco não consegue ir. Aí se apronta, se arruma, se perfuma, toma banho, chega na hora, até vem, irmão. Tem gente que eu já vi, chegou na porta e deu a volta. Isso se chama cativeiro espiritual. Mas Deus ainda bem que vira cativeiro. Aleluia. Outra coisa, isso aqui é sério. Outra coisa que tira, um fluxo que tira as pessoas do culto, a soberba. Pastor, soberba, irmão. O 2 Crônicas 26, 21, Uzias, ele teve uma soberba e Deus colocou o que na testa dele? Uma lepra. E quem tinha lepra ficava impuro cerimonialmente. E o texto diz, ele nunca mais pôde entrar na casa do Senhor. Então o que tirou ele dos cultos? A soberba. Olha lá, o que tirou ele dos cultos? A arrogância. A arrogância dele tirou ele de congregar o Senhor. Isso é um fluxo, arrogância, altivez do coração. Outra coisa, um fluxo, isso aqui é muito comum entre nós. Muitos trabalhos. A Marta perdeu o culto na onde? Está atarefada, fadigada, distraída, ansiosa, meu Jesus. Ou seja, perdeu Jesus em tantas coisas ali. Quinto, vamos lá, para encerrar esse ponto. Fraqueza espiritual. As pessoas enfraquecem espiritualmente e acabam deixando de congregar. Hebreus 10, 25 diz que não deixando a congregação. E o contexto ali é de luta, de perseguição. Então eles deixaram a fraqueza entrar e ali não conseguiram congregar. E o sexto, esse aqui é muito legítimo, é uma questão de doença grave. A pessoa está vivendo um problema de saúde, e como, por exemplo, a filha de Jairo não conseguia ir até o culto, mas o pai dela foi buscar por ela. O filho do oficial do rei, em João 4, também o filho não podia ir até o culto, mas o pai foi buscar uma palavra para o filho. A mulher que tinha filha endemoniada, Ciro Fenício, ali havia um demônio prendendo aquela menina, impedindo de ela ir no... tinha um demônio impedindo de ela chegar no culto, mas ela foi, se humilhou, se prostrou. Jesus falou, pode ir embora que a tua filha está liberta. E aqueles que não estão conseguindo chegar no culto, você vai levar a palavra de libertação, de vida. Quem crê nisso aí? Porque quem não estava conseguindo chegar no culto, Deus está quebrando hoje. Vamos lá. Agora, o texto diz aí no versículo 26. Olha o que aconteceu com essa mulher. Esta mulher, ela havia padecido com muitos médicos. Agora imagine essa mulher. Vai no médico, busca outro médico. Vai no terceiro, vai no quarto, vai no quinto. Ela passa na mão de vários médicos. E o texto diz, e despendido tudo quanto tinha. Então ela vai nas mãos dos médicos e gasta todo o seu recurso, com remédio e com consulta.
Agora imagine uma pessoa com uma condição bem de vida e agora gastar tudo que tem com remédio e com consulta médica. E o detalhe, porque se gastar e ainda resolver, está tudo certo. Agora gastou e não fez nada. Pelo contrário, olha o que o texto diz, gastando tudo que tinha, nada ali aproveitando. Todas as tentativas delas foram jogadas fora. Cada vez que ela ia no médico, porque quando você vai ao médico, qual que é a intenção? Para melhorar, as coisas vão melhorar, vão encaixar. Mas no caso dela, cada vez que ela ia no médico, piorava. Está no texto aí, ó, antes indo a pior. Cada médico que ela ia, a situação dela piorava. Cada vez que ela ia no médico, ficava mais pobre e mais lascada. Ô irmão, que situação de vida que é essa mulher está vivendo? E detalhe, ela foi perdendo isso, não foi de uma vez, foi aos poucos. Foi numa consulta aqui, foi na consulta ali. Porque aqui eu estou dizendo, alguém que vai ao médico, qual que é a cabeça dele? Não, vai, as coisas vão melhorar, vão se encaixar, naturalmente, ok? Só que no caso dela, ela estava vendo um recurso indo embora, estava vendo dinheiro indo embora. Então veja, ela não só tem um problema íntimo, relacional, espiritual, ela tem um problema financeiro, ela tem um problema emocional, ela tem um problema psicológico. Ô irmão, essa mulher só tinha problema na vida, irmão. Só tinha problema na vida. E a situação dela melhorava? Não, o texto dizia de mal a pior. A situação dela estava cada vez pior. Mas eu aprendo uma coisa aqui, o problema dela não é ir aos médicos. Deus deixou os médicos para isso, para ser consultados, ok? E a medicina é uma ciência de Deus, tá certo? E não há problema nenhum, e nós devemos, na oportunidade, sim, procurá-los. Mas o problema, então, não é os médicos, o problema é confiar neles e não em Deus. Esse texto eu quero dar para vocês, 1 Reis 16, 12 e 13, fala de um grande rei em Israel, que era o rei Asa. Esse rei, chegou um momento da vida dele, que ele acabou, irmão, ele deixou de confiar em Deus. É 2 Crônicas, perdão, eu falei errado. 2 Crônicas 16, 12. Esse rei, ele deixou de confiar em Deus. E aí, ele adoeceu, olha lá. E caiu o rei Asa doente de seus pés, tá certo, ó. Grande por extremo era a sua enfermidade, contudo, na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. Há algum problema em buscar médico quando está doente? Não, mas qual que é o problema aqui? Ele não confiou em Deus, ele confiou em quem? Nos médicos. E é isso que Deus tem falado conosco, já tem várias semanas no estudo bíblico aqui, tá certo? O grande problema é você colocar confiança em coisas da terra. O problema não é você buscar solução, ok? Com sabedoria, em pessoas, em advogado. Não tem nada problema nisso. Ou no caso dela que estava enferma, nos médicos, não há problema nisso. Agora o problema é você jogar tudo que você tem, a confiança total que você tem nisso. Aí o problema, aí acabou. A partir do momento que você tira a confiança de Deus e começa a colocar confiança num bem material, minha confiança é a minha empresa, minha confiança é a minha família, acabou para você. Toda pessoa que colocar confiança na terra vai fracassar. Toda pessoa que colocar confiança, dar tudo que tem para as coisas da terra, vai se lascar. Agora, a Bíblia Sagrada mostra como que nós devemos fazer. Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor é como o monte Sião, olha lá, que não se abalam, mas permanece. Você não está entendendo, você nem vai ser abalado e nem vai passar, vai permanecer. O vento bate, ele passa e você permanece. A situação difícil ela veio, mas vai ter que bater em retirada, porque a sua confiança não está em médico, não está em advogado, a tua confiança não está no dólar, não está no real, não está no governo humano, a tua confiança está no Deus Todo-Poderoso. Só quem confia em Deus, levante as mãos e adore a presença deste Deus.
A medicina pode falhar, mas Jesus não falha. Os advogados podem perder a causa, mas Jesus não perde. O juiz pode dar sentença equivocada, mas o Senhor é o juiz de toda a terra. As empresas, como vocês viram esses dias, mais de 300 lojas aí de uma Bahia se fechou, mas as empresas quebraram, mas o céu não quebra, o céu não fale, o céu não entra em crise. Ela soberreço. É triste ou não é você ouvir que uma empresa, eu estou falando que eu vi esses dias, irmão, empresa grande, Casa Bahia, eu vi esses dias aí, 298 lojas, e eu vi uma entrevista de um rapaz, 21 anos de empresa, ele desolado. Quem é que não fica triste com uma situação dessa? Quantos pais de família, quantas mães, quantas pessoas? Agora, imagine se a confiança daquelas pessoas estivesse nessa empresa, o que ia ser com eles? Se a confiança, eles iam falir junto com a Bahia, com as casas aí, no caso, não na empresa. Só que quem confia em Deus nunca vai se perder. Nunca vai se perder. Não confie em homens, não faça dos homens o seu braço forte. Continua confiando só em Deus. Aleluia, Deus está dando firmeza. Então, pastor, devo procurar o médico? Opa, continue indo lá, firme lá. Mas não coloque a confiança nele, nem nos remédios que ele está dando, nem no tratamento que ele está dando. Fala, Deus, toma a frente. Põe as tuas mãos. Usa a mão deles. Age, e é assim que funciona. Nós não confiamos em remédios, não confiamos em médicos, não confiamos em seres. Confiamos totalmente no nosso Deus. É nele que consiste a nossa confiança. Porque o dia que alguém der as costas para você, Deus te dará as mãos. Você nunca vai ficar sem chão, porque você está com o pé na rocha. Eita, vou repetir essa que é forte. Você nunca ficará sem chão, porque os seus pés estão na rocha. A virada de chave, a mensagem hoje é simples, viu? A virada de chave na vida dessa mulher está no versículo 27. Vamos lá ver. Olha a virada de chave que Deus deu na vida dela. Ouvindo falar de Jesus, veio. Ela passou a ter uma ação na vida dela, a partir do quê? Ouvir. Quando ela ouve, ela vai. Veio é o verbo de ação. Então ela só teve uma ação na vida dela, de fato, aleluia, quando ela passou a ouvir a palavra. Pega isso. Esse ouvir a palavra é um divisor de águas. A vida dela era uma antes de ouvir a palavra. A vida dela era outra depois de ouvir a palavra. Quando ela ouve a palavra, uma virada de chave deu na vida daquela mulher. Uma grande porta se abriu na vida dessa mulher. Então, a virada de chave na vida dela foi ouvir o quê? O Evangelho. Olha lá, ouvindo falar de Jesus, ouviu falar do Salvador, ouviu falar daquele que cura todas as enfermidades, ouviu falar daquele que era, que é, o que há de vir, ouviu falar do Todo-Poderoso, ouviu falar do prometido das nações, ouviu falar do pão da vida, ouviu falar da água que faz jorrar para a vida eterna, ouviu falar do bom pastor, ouviu falar daquele que é a porta da salvação, ouviu falar daquele que dá a vida e vida em abundância. Oh meu Deus! E quando ela ouve falar de Jesus, ou seja, ela ouve o Evangelho, e aí é que está a questão, a fé vem pelo ouvir a palavra. Quando você se vê que você está, irmão, isso aqui não sai de moda nunca, oração, Bíblia, oração, palavra, jejum, essas coisas não saem de moda, irmão. Quando você se vê abatido, já coloca uma pregação, mas daquelas para levantar mesmo. Sabe, quero ver ficar desânimo. Quero ver ficar. Essa mulher tinha tudo para se fazer de vítima. 12 anos sofrendo, 12 anos padecendo. Tinha dinheiro, não tenho mais. Tinha família, não tenho mais. Tinha amigos, não tenho mais. Poderia se vitimizar ou não?
Mas vê no texto, essa mulher está se vitimizando aqui. Ai, ninguém me olha, ninguém me vê. Ai, eu estou deixada, ai, eu estou isso, ai, eu estou doendo. Imagina a anemia profunda que essa mulher estava vazando sangue 12 anos. Aquela mulher estava, posso entender que ela estava amarela, estava seca. Essa mulher estava vivendo problemas horrorosos, sem ter um amor de alguém, sem ter um abraço de alguém, sem ter um afago de alguém. Mas quando ela ouviu a palavra do Senhor, por isso que Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não se aparta, como foi lido no começo do culto, não se aparta da tua boca o livro desta lei. Coma a Bíblia, ouça a palavra, medita na palavra, busque a palavra, ouça pregação diariamente. Pastor, não é só no culto que eu tenho que ouvir pregação, não, ouve pregação também na tua casa, lá no teu trabalho, se for possível. Ouve a palavra de Deus, porque quando você ouve a palavra, é um divisor de águas na sua vida. Está escrito em 1 João 2,14, olha que está escrito, sois fortes, a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. A palavra forte significa ter a força para vencer, e aonde está a força para vencer? Está na palavra de Deus. Sois forte e a palavra de Deus habita em vós, e vocês já venceste o maligno. Por que eu venci o maligno? Porque eu sou forte. Por que eu sou forte? Porque eu tenho a palavra. Quando você tem a palavra, você tem a força para vencer. É por isso que essa depressão não vai vencer você. É por isso que essa crise não vai vencer você. É por isso que o medo não vai vencer você. É por isso que o problema financeiro não vai vencer você. É por isso que essa enfermidade não vai vencer você. Por quê? Porque você tem a palavra. Aleluia. Quem pode, levante a sua Bíblia. Stebe para façaio. Diga pachore me queso lavácia. Diga bem forte: eu tenho a palavra. Stebe canácia. Tem alguém que não entendeu. Olha lá, eu vos escrevi. Jovens, aqui é a igreja. Não está falando de jovem, está falando da igreja que tinha era pouco tempo de fé. Jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, dentro de vós, e já venceste. A Bíblia não está dizendo que você vai vencer, você já venceu. Se você tem a palavra, você já venceu. Então você é mais que vencedor, rapaz. Escute uma coisa, essa luta não vai te aguentar, esse problema não vai resistir, porque você vai no impulso, na força da palavra. Ela mandará, estou sentindo a força da palavra, estou sentindo o impacto da palavra. Não tem anemia que fica diante da palavra, não tem desânimo que fica diante da palavra. Alabacandarácia, não tem fluxo que permaneça diante do poder dessa palavra. É forte, você tem a força para vencer. Porque a palavra está aí, ó. Guarda a palavra. Agora vamos lá, versículo, vou começar a concluir. Versículo 28. Isso aqui é tão forte. Dizia, ou seja, ela falava consigo mesma, Mateus 9, 21, né? Olha o que ela está dizendo. E dizia consigo, se tão somente eu tocar. Ela dizia com quem? Ela dizia com ela. É mais ou menos assim, não tem ninguém para pôr a mão em mim? Não tem ninguém para me entregar uma profecia para mim? Não tem ninguém para vir entregar uma palavra? Ela não esperou o anjo descer, ela não esperou o profeta ir até ela e dizer assim diz o Senhor. Ela falou, já que não tem ninguém, eu vou ser o profeta da minha vida. Não, vocês não estão aqui. Esse é um chamado de Deus, seja o profeta da tua vida. Estou esperando o vaso vir aqui para ver se as coisas vão mudar na minha vida. Estou esperando Deus levantar alguém na congregação, vir no mistério, entregar aqui. E que seja você o profeta da sua vida. Essa mulher falou, quer saber de uma coisa? Se ninguém acredita, acredito eu. Se as coisas não estão mudando, eu acredito que agora vai nessa palavra.
Deus está nos chamando, sabe para quê? Para ser o profeta na nossa própria vida. E quem disse isso foi Deus para Joel, ó, capítulo 3, versículo 10. Esse versículo é forte, viu? Deus, o povo estava vivendo uma escassez tremenda. Os exércitos, os gafanhotos vindo acabando com toda a colheita, uma decadência espiritual. O povo estava vivendo dias terríveis. Olha o que Deus fala para o povo: forjai espadas das vossas enxadas. Para que serve enxada, irmão? Para trabalhar na terra, na agricultura, irmão. Olha o que Deus falou: agora você vai fazer da sua enxada uma espada. Olha o que mais: e lanças das vossas foices. Ô irmão, foice está falando aqui, ele está falando tanto de enxada e pá. É coisas que você trabalha na agricultura. Deus está falando para aqueles homens. Sabe essas coisas comuns do cotidiano? Vai virar arma. Diante do que vocês estão passando, é o que Deus, você está entendendo? Deus está falando, as coisas comuns agora, Davi, vai virar arma na sua mão. E agora, olha o que Deus diz. Perceba só isso aqui, ó. Diga ao fraco. Perceba a colocação. Não é a pessoa dizer, ó, uma pessoa dizer o fraco. Não. É a pessoa que é fraca. Deus está dizendo, ó, você que se considera fraco, você que se acha fraco, você que se acha que não vai dar nada, que não é para nada, que não tem nada. Olha o que Deus disse: diga à pessoa fraca, eu sou. Por quê? Porque toda transformação começa na mente. Se tu continuar dizendo, eu sou nada, eu não valho nada, eu não sirvo para nada, eu não presto para... É isso aí que você está sendo mesmo. Porque é isso aí que você está profetizando na sua vida. É essa profecia que você está criando. Eu não valho nada, eu não sou de nada, eu não tenho nada, ninguém me ama, ninguém me gosta. Sai com esse mimimi para lá. Em nome de Jesus, a palavra que Deus está dizendo hoje é essa. Você vai pegar as coisas comuns dessa vida e vai virar a arma na tua mão. E Deus está dizendo, você que se achava fraco, que dizia que não tinha força para congregar, que dizia que não tinha força para orar, que dizia que não tinha força para jejuar, que dizia que não tinha força para vencer as lutas, que não tinha ânimo para nada, Deus está dizendo, diga ao fraco, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. Levanta as duas mãos no terceiro andar e diga bem forte, eu sou forte. Mais uma vez, eu sou forte. Amém. Por quê? Porque a graça de Deus está na sua vida. Então esta é a palavra de Deus aos nossos corações, porque aqui Deus está dizendo, porque tinha os velhinhos, tinha as crianças, tinha as pessoas que tinham acabado de casar, essas pessoas eram tidas como fracas para a guerra e não podiam ir para a guerra, mas Deus está dizendo, a situação é urgente, a causa é urgente, então ninguém vai ficar de fora, até criança vai para a guerra, até os recém-casados vão para a guerra, até os velhinhos vão para a guerra, ninguém vai ficar de fora desta guerra, então você vai fazer uma cara sisuda, vai endurecer esse coração diante da luta, e você vai dizer, não sou fraco coisa nenhuma, eu tenho um Deus em mim que é forte, o Espírito Santo é forte, o Espírito Santo é por isso que a Bíblia diz, e Ele é o Emanuel, o Deus conosco, Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte. Alabassúria, alabaxandarabacácia. Não aguento, não estou conseguindo, estou bambeando as pernas espiritualmente, não estou resistindo, eu estou perdendo, eu estou me esvaindo, as forças estão indo. Aí Deus pega e diz, ouça a minha palavra, e começa a declarar, começa a profetizar na sua vida, eu tenho a força de Deus, eu tenho a graça de Deus, eu tenho o ânimo de Deus ao meu favor, louvado seja o seu nome. Vamos lá para concluir. Se tão somente eu tocar na hora das suas vestes, eu sararei. Oh irmão, pega isso aqui. Tocar nas vestes significa se relacionar com a palavra da vida. Deus deu uma lei no Antigo Testamento, eu vou ler, Números 15, 38 e 40. Deus falou para colocar na orla da veste, na borda da veste, franjas, que remetia ao judeu, Jesus, é essa franja que ela tocou.
Números 15, 38. O judeu, todo judeu, ele tinha como se fosse perceba só, é como se fosse um avental, pegava na frente e atrás assim, sabe? Por cima da roupa dele. E aí na franja, assim, ó, dessa vestimenta, tinha 4, na borda da vestimenta, na extremidade dela, tinha 4 franjas, ok? Que remetia o quê? Olha lá, fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e as franjas das bordas porão um cordão azul, que fala do céu. Adiante, até o 40. E nas franjas vos estará para que vejais e vos lembreis, ó, de todos os mandamentos do Senhor. Para que servia aquela franja? Para lembrar do mandamento, para lembrar da palavra. É para eles lembrar de toda a palavra de Deus, ok? Olha lá, e vos lembrareis de todos os mandamentos do Senhor, e os faceis, você vai cumprir eles, ó, e não seguireis após o vosso coração, ou seja, não se entrega à fraqueza do seu coração, nem após os vossos olhos, tentação, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os façais, e santos sejais a vosso Deus. Então, quando ela toca, quando ela diz, essa mulher ouviu falar do Senhor, ela entende o mistério aqui agora. Quando ela ouve falar do Senhor, quando o texto diz que ela vai falar, por que ela não disse, por que ela fala logo tocar na orla? Porque ela estava querendo dizer o quê? Ele é a palavra encarnada. Ele é a própria palavra da vida. Então, quando ela diz, eu vou tocar na palavra da vida, está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 1, e o que é desde o princípio, o que temos visto, o que temos contemplado, o que temos ouvido, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Essa mulher, ela está agora, ao tocar em Cristo, ou seja, ela está tendo um relacionamento com a própria palavra encarnada. E hoje, como que eu me relaciono com Cristo? Ô irmão, quando nós estamos sendo ministrados pela palavra, meditando na palavra de Deus, nós estamos tendo um relacionamento com o Senhor. Nós precisamos investir mais tempo na palavra de Deus. Eu vou dar um dado aqui, não fique assustado não. Eu fiz um cálculo, olha só isso aqui, como que a palavra de Deus tem tanta riqueza. Eu vou morrer e não vou conseguir pregar tudo. Não vou. Eu fiz um cálculo esses dias, fiquei curioso. Porque só para você entender onde eu quero chegar, a grandeza das Escrituras. Nós temos aqui, por semana, um estudo, ok? Então, é um estudo por semana. Eu fiz um cálculo, só do Novo Testamento. No Novo Testamento tem 7.000, se não me falha a memória, 597 versículos. 7.597. Então, nós estudamos quantos versículos por semana? Na quinta, um versículo. E eu fiz o cálculo, quanto tempo da minha vida eu precisaria para estudar todo o Novo Testamento, versículo por versículo, como nós fazemos. Sabe quantos anos demoraria? 153 anos. Será que tem muito conteúdo ou não? Eu demoraria, se eu fosse estudar o Novo Testamento com vocês aqui, como é o formato, só uma vez por semana, todo o Novo Testamento, eu teria que viver 153 anos. Se eu der 2 estudos por semana, reduz na metade. Ok? Agora imagine quanta riqueza não tem aqui dentro. Eu estou falando só do Novo Testamento, porque o Antigo Testamento tem o triplo de versículos do que o Novo. Meu Deus! Você está entendendo? Que nós só estamos molhando o pezinho, estamos achando que está bom? E o Espírito Santo falando, vem Ezequiel. Você só pôs o pezinho no raso aí, ó. Vem. Ah, mas já está no joelho, está bom. Não, vem. Ah, não, mas agora estou na cintura, Senhor, está legal. Não, vem. Mergulha. Mergulha. Tem tanta riqueza para ser explorada. Então, não faça pouco caso da palavra. Essa mulher tocou na palavra da vida. E quando nós paramos para dar tempo à palavra de Deus, nós estamos tocando no Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Sabe o que eu tenho para dizer para você? Ela podia tocar em alguém? Não podia.
mas ninguém impediu de ela tocar na palavra. Aleluia. De fato, eu vou encerrar. Olha o que ela diz: eu vou tocar nas vestes dele e vou sarar. Por quê? Malaquias 4:2. Havia uma promessa messiânica. Havia uma promessa que quando o Messias, o ungido de Deus, o Filho de Deus viesse na terra, olha a promessa que diz, ó: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, a salvação trará debaixo das suas asas. Aí asas é a vestes, é a orla da veste. Então havia uma promessa que quando o Messias viesse, ele traria, aleluia, nas suas vestes, na passada da sua veste haveria cura. E esta mulher, ela ouviu falar desta promessa, creio eu assim, e ela falou: veja quanto tempo ela viveu num dia de treva, quanto tempo ela viveu num dia de angústia, mas ela falou: o sol da justiça vai brilhar na minha vida. Primeiro, porque vai dissipar as trevas, e quando o sol nasce, significa um novo dia chegou, um novo dia chegou. Creia que o sol da justiça está brilhando nesse fluxo hoje. Eu não sei, certo? Eu não sei o que tem te feito aí, viver perdas na sua vida, situações aí sanguíneas. Estou falando espiritualmente, perdas, mas crê na promessa do Senhor. Veja, agora fala para mim. Eu tinha muita coisa ainda, mas eu encerro aqui. Escute, o Senhor, agora essa mulher toca no Senhor, ela toca. E o texto diz, Jesus pega e fala: o que me tocou? Pedro pega e fala: mas como o senhor pergunta que a gente tocou? Olha a multidão te apertando aí, ó. Olha a multidão te empurrando para todo lado aí. Jesus falou: não, mas esse toque foi intencional. Tem uma multidão, mas Jesus sabe quem está tocando diferente. Vou repetir. Perceba, tem uma multidão, mas Jesus sabe quem toca diferente. Aleluia. Será que os cultos que nós temos vivido, será que a gente não está só esbarrando em Jesus, não? Será que a gente não está sendo só mais um na multidão, no barulho da multidão, vendo eles fazer as maravilhas? E eu estou achando que a gente precisa ser mais intencional. Ter mais intensidade. Agora veja, ela não podia tocar nem ser tocada. E agora, me explica, como que uma mulher naquele estado que ela estava, fraca, raquítica, por que o povo apertava Jesus? Porque queria chegar perto dele. Agora, como com uma mulher que estava vivendo o que estava vivendo, como que ela conseguia atravessar aquela multidão para tocar nele? E o que Jesus falou para ela? A tua o quê mesmo? A tua fé. Porque a fé não enxerga barreira. A fé não enxerga barreiras. Aleluia. Tu é uma impura, meu negócio não é com você, é com ele. Não, você não pode estar aqui, meu negócio não é com você, é com ele. Não, mas você não tem mais nada, perdeu tudo, meu negócio é com ele. É com ele. O meu negócio. Então, querido, foca nele. Continua olhando nele e vai se relacionando com ele. Porque quando nós nos relacionamos com Cristo, olha o que o texto diz, ela sentiu. Ela toca no Senhor, o Senhor sentiu ela, eu gosto disso, essa palavra marcou minha vida. Ela toca no Senhor, ela sente o poder de Deus vindo sobre ela, o poder de Cristo. E aí Jesus falou: opa, alguém me tocou aqui. Senti que pegaram aqui, ó. Soltou uma benção aqui, ó. Soltou uma cura aqui, ó. Vocês não estão entendendo. Soltou uma vitória aqui, ó. Através do toque de fé. Através do toque de fé. Irmão, Jesus nem percebeu. Irmão, a hora que foi ver, Jesus falou: eita, já toquei. Já curei. O Senhor não precisou nem estender a mão. Aleluia. A mulher já pela fé falou: pera, quer saber de uma coisa? Ela foi tão intencional no que ela fez, um relacionamento ali com o Senhor. E agora eu encerro dizendo, e ali, naquele momento,
E o Senhor pega e fala, opa, pera lá, alguém me tocou. Jesus fez questão, ele podia deixar passar batido. E lá, deixa eu logo atender o Jairo com a filha dele lá. Não, opa, pera lá, quem é que me tocou? Porque quem toca em Jesus, quem é tocado por Jesus, nunca mais será a mesma pessoa. A vida dela foi uma antes, depois e outra depois daquele momento. Um momento com Jesus mudou toda a trajetória da vida dela. Um momento com Jesus acabou com todo o fluxo da vida dela. Todo tempo de perda, de frustração, tudo acabou naquele toque. Olha, apenas um toque. E agora o texto diz, Jesus, como que o texto começa falando dela? Uma certa mulher. Como que Jesus chama ela? Filha. Sabe por que Jesus chama ela de filha? Porque ela era desprezada, porque ela era humilhada, porque ela estava isolada de tudo e de todos. Mas Jesus falou, agora você faz parte da família. E tem uma coisa, teu pai e tua mãe te abandonou, eu sou teu pai. Filha, vocês não estão aqui não. Filha, olha aqui os seus irmãos aqui, ó, Pedro, Tiago, João, tá aqui, esses são seus irmãos. Tá vendo só? E Jesus falou, filha, tem de bom ânimo. Olha o que Jesus está falando para ela, tem de bom ânimo. Você foi curada, agora se levanta e vai viver. Você foi curada, agora tenha coragem, tenha bravura e vai viver a tua vida como tem que ser vivida, na minha presença. E Jesus falou para ela, você está curada deste teu mal. Jesus não só curou ela fisicamente, Jesus não só restaurou a vida dela de uma ou outra área, ela foi curada por inteiro, porque ela chegou como uma certa mulher e saiu daquele culto como uma mulher salva em Deus. Curada em um só culto, Jesus curou ela da enfermidade, restaurou a vida dela, meu Deus do céu, e ainda salvou a alma dela. Amém? Que a partir de hoje, essa palavra fale ao nosso coração. Se você gravar isso aqui já é o suficiente. Que essa palavra fale ao nosso coração. Nós precisamos nos relacionar com Deus pela fé, de forma mais profunda. Tire a confiança nas coisas e coloque total confiança nesse Cristo. Amém? As palmas, louvores. Fiquemos de pés.